Logo quando minha mãe chegou em São Paulo, trabalhou no Hospital das Clínicas, né? Conseguiu um emprego no Hospital das Clínicas e nós moramos ali na região de Pinheiros, pagando aluguel lá no início da década de 70, né? Aquela dificuldade, aluguel aumentava, então cada ano que o aluguel aumentava era mudar para um local E diferente, né? afastando um pouco mais. Ia afastando um pouco mais, eu ia procurando isso e depois minha mãe conseguiu comprar um imóvel, quando eu ainda era criança, conseguiu comprar um imóvel desses sistema financeiro de habitação e fui morar no Campo Limpo, saímos de Pinheiros, fomos morar no Campo Limpo e aí depois do Campo Limpo eu vim morar na região de Butantã e hoje eu moro na região de Pinheiros, né? Mas a nossa origem foi pingando de casa em casa, morando em aluguel nessa região de Pinheiros ali, próximo do Hospital das Clínicas. Chegaram a passar necessidade? Flávio, minha mãe sofreu bastante. Eu vou dizer para você que eu tenho orgulho de falar isso. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais velho que eu, né? E nós chegamos a ter um tênis só para ir para a escola, um tênis dos dois. Ah, um para os dois? Um para os dois. Então a gente tinha um sapato e tinha um tênis, ia para a escola. E sabe como que a gente combinava, né? No dia da aula de educação física, a gente tinha que se encontrar no banheiro e eu pegava meu sapato, dava o sapato para ele, ele tinha que me dar o tênis para eu poder fazer educação física, porque ele tinha feito a educação física, né? Então eu chegava na minha casa e tinha que falar para minha mãe, ó, cheguei atrasado na aula de educação física porque o Carlos trocar o tênis. Chegou atrasado no banheiro, ficou lá brincando, chegou atrasado para me dar o tênis, né? E, cara, esse é um valor que eu tenho com meu irmão, esse é o valor que eu passo para as pessoas, sabe? Eu tenho orgulho até de falar isso. Isso só me deu ensinamento, isso só me deu aprendizado. Mas, assim... E na época, você tinha vergonha? Nunca tive vergonha, mas assim, para dizer, minha mãe não deixou a gente passar dificuldades, porque ela se esforçou muito. Minha mãe foi uma mulher que trabalhou, praticamente trabalhava 12 horas, mais 12 para depois, então ela trabalhava praticamente 24 horas para descansar 12, era o trabalho, né? Teve uma época da nossa vida que eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho, o Carlos, e tem uma irmã caçula que veio com um ano a menos, né? Mas teve uma época que eu e meu irmão ficamos até em colégio interno, pela dificuldade da minha mãe cuidar de todos, ficamos um ano em um colégio interno, esses internatos que existem, né? Lá quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, assim, posso te falar que eu não passei dificuldade não, porque minha mãe não deixou. Mas foi uma vida bem simples, mas feliz. Foi uma vida bem simples, mas feliz, sabe? Você era moleque de rua? Ah, não tenha dúvidas. Eu não sei se você conhece aqui em São Paulo, talvez o público conheça, um dia desses eu estava conversando. Você conhece a rua Galeno de Almeida, em São Paulo? Talvez você vai conhecer. É no final da Avenida Sumaré, aqui em São Paulo. Quando você chega lá no final da Avenida Sumaré, eu vou contar uma história até interessante de futebol, né? Então nós jogávamos futebol ali era uma ladeira. E tô falando lá no início dos anos 80. E morava na rua Sócrates e Palhinha, no mesmo prédio. Poxa vida. Sócrates e Palhinha. Sabe qual era a nossa alegria? Sabia a hora que eles saíam de carro, os dois juntos, para ir treinar, né? Eu devia ter 9, 8 anos de idade. E a gente, moleque de rua, brincando na rua mesmo, sabe? Jogando bola na rua. Mas a nossa alegria era jogar bola e sabia a hora que abria o portão do prédio, parar para ver Sócrates e Palhinha passar. Eu tenho isso comigo até hoje, ali próximo da rua João Moura, embaixo da Avenida Sumaré, onde tem o viaduto ali. Entrevistar o Sócrates alguma vez lá. Naquela ladeirona da rua João Moura. E aí tinha uma rua ali que a gente jogava. Então você deve conhecer a Faculdade de Medicina da Dr. Arnaldo, Sim, Instituto Adolfo Lutz. Sem dúvida. Eu era garoto de rua ali, sabe? De pular aquele muro e jogar futebol ali, de brincar ali, porque eu morava ali na região, né? Morava ali na região. Estudei no colégio público, que você deve conhecer, o Godofredo Furtado, aí estudei ali no colégio público, então ali era um local que a gente convivia e de rua, de brincar na rua, Flávio. Você chegou a ter esses dois jogadores que eram aquelas coisas mitológicas e tal, a molecada chegava a ter contato com eles ou eles passavam simplesmente e não dava para ter contato? Brincava, parava, buzinava pra gente, geralmente o Sócrates dirigindo, né? Eu tenho isso, geralmente era o Sócrates dirigindo, então pra gente era uma alegria a hora que saía, não vou esquecer isso nunca.
E você conhece o Marcelo Duarte, né? Um grande jornalista. Claro. Um dia desse eu contei essa história para ele, ele ficou admirado, porque ele foi lá entrevistar o Sócrates e o Palhinha lá nesse prédio, ele sabe exatamente onde é. E aí eu contei até isso para ele, porque a nossa alegria era realmente, quando ele saiu, ele via que a gente estava jogando bola com bola dente de leite, sabe aquelas bolas de plástico, né? Que furava às vezes. Então eles passavam e como era o caminho deles, no nosso campinho de futebol na rua, era o caminho que eles parar saíam. o jogo. Tinha que parar o jogo. Mas era de propósito. E eles paravam, cumprimentavam, acenavam. Era uma alegria, era uma fase muito bacana.